Shalom. Olha só, a regra gramatical dos defensores do nome Yao é original. Vamos analisar essa questão, que ela é de suma importância. Yao é a pronúncia que tem sido aplicada por alguns grupos ao nome de Deus em hebraico, afirmando que essa seria a pronúncia original. Porém, aí você pode analisar. Esse aí é o nome de Deus em hebraico, composto pelas letras Yud, He, Vav e He. O hebraico se lê da direita para a esquerda e também esse nome ele é chamado de tetagrama sagrado. Tetagrama significa 4 letras, ou seja, referência às 4 letras que ele tem. E olha só, esse pessoal, eles utilizam, segundo eles afirmam, a questão das consoantes vocálicas. Por quê? Primeiro ponto importante é que o alfabeto hebraico ele é um alfabeto consonantal. Significa que todas as letras do alfabeto hebraico são consoantes. E as vogais só existem como sons e não como consoantes. Então, o que acontece? Existe uma regra desde a época de Moisés chamado Emut HaKriah, que traduzido para o português significa mães de leitura, e também conhecido pelo nome como consoantes vocálicas. Por quê? Porque algumas consoantes, quando estavam no final de uma sílaba, elas tinham o som de vogal, mas essa mesma consoante, quando estava no início de uma sílaba, permanecia com o som de consoante. Essa que é a regra das consoantes vocálicas, consoante que emite o som de vogal. Só que os defensores do nome Iau, como pronúncia original do tetagrama, eles não aplicam essa regra usando a divisão silábica. Apenas eles aplicam a cada letra, formando esse nome Iau. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente como eles fazem. Eu vou pegar a regra original, vou jogar pelo ralo e vou aplicar essa regra e vamos analisar o resultado disso, o que pode nos indicar. Olha só. Você pode ver aí do lado direito o nome Jeú em hebraico e do lado esquerdo o tetagrama sagrado. Lembrando que nomes hebraico, o hebraico em si, né? Ele se lê da direita para a esquerda. Você pode verificar aí que o nome Jeú tem as 3 primeiras letras do nome de Deus em hebraico, apenas com a diferença da última, da direita para a esquerda, que é a letra Aleph. Mas se eu aplicar exatamente como você está vendo aí nas setas, de baixo para cima, conforme esses grupos que defendem que Iau, Y-A-U-H é a pronúncia do tetagrama, se eu aplicar no nome de Jeú em hebraico, eu vou ter o mesmo nome, Iau. A diferença é que essa letra Aleph, ela não tem um representante português e ela é representada às vezes por um sinalzinho. Mas se eu pegar o H do português, que é um H que não tem som, eu posso colocar no final como representante do Aleph. Não é uma coisa que se faz, mas porém pode ser feito, porque não tem som igual essa letra Aleph. E aí o que acontece? Vai ser o mesmo nome Yao. Mas mesmo que eu não coloque o H junto, a pronúncia vai ser exatamente o mesmo nome. Olha só. Então o que a gente pode perceber aí? Uma contradição. A gente vê que não tem uma originalidade se eu aplicar dessa maneira a regra gramatical das consoantes vocálicas, conforme os defensores do nome Yao. Olha só. 4 pessoas são mencionadas na Bíblia com este nome. Isso significa o quê? Que o nome Jeú, ele tem 4 pessoas na Bíblia que tinham o nome dele. O que me faz pensar e analisar é a terceira e a quarta pessoa. A terceira era um filho de um profeta.
Agora você imagina um profeta que tem uma grande reverência pelo Eterno, e digamos que de fato o nome do Eterno, segundo esses grupos, fosse realmente a pronúncia Ial. E aí, imagine o profeta pegando o nome do Criador, conforme esses grupos, sendo o nome Ial, e aplicando ao filho dele. Isso já seria transgressão de mandamento. Ia ocorrer com certeza blasfêmia. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Imagine toda vez que esse filho do profeta cometesse um erro, uma falha, ou alguém se aborrecesse, ou perseguisse, ou seja lá qual for, ia dizer, o Ial fez isso, o Ial fez aquilo de errado, o Ial é isso, o Ial é aquilo. Olha só a blasfêmia contra o nome. Será que o profeta não teria o mínimo de noção em chamar o filho dele pela mesma pronúncia do nome de Deus em hebraico, caso o nome fosse realmente Ial? Bem contraditório, né? Não faz o menor sentido. E a quarta pessoa aí, você pode verificar, era um rei de Israel. Imagine agora um rei que tinha o nome do Eterno. Vê se isso faz sentido. É bem contraditório também. Chama bem a atenção. Imagine se esse rei, quando cometesse suas falhas, seus erros, quanta blasfêmia não ia ter contra o nome do Eterno. Fora outras questões em si, né? Então podemos verificar aí que Jeú em hebraico, segundo a regra aplicada pelos defensores do nome Ial, também tem um nome Ial. Isso já prova. Pode até fazer em vista grossa, mas isso já prova que a pronúncia do tetragrama não tem como ser Ial, porque o próprio nome Jeú em hebraico comprova isso. Imagine outras palavras, né? Mas olha só. O detalhe que eu quero só colocar aqui é que se você analisar, por exemplo, a enciclopédia judaica e hebraica, todas as duas dizem que a forma IA, que é YAH, que é formada pela letra Yud, Re, da direita para a esquerda, forma a primeira sílaba, é a primeira parte do tetragrama, tá? Se é a primeira parte do tetragrama, conforme as enciclopédias judaica e hebraica, lógico que o Vav e o Re, da direita para a esquerda, é a segunda sílaba. E se o Vav está no início da segunda sílaba, ele não tem como ser som de U. Ele passa a ter o som de quê? Som de V. E o Re, ele tem o som de A, como consoante vocálica. Mas como o Re, ele não fecha a sílaba, ele é uma exceção, porque a regra gramatical do hebraico diz que uma sílaba fechada ela termina com consoante. Mas o Re, ele não fecha a sílaba, então ele precisa da representação consonântica dele. Então, quando eu vou representar esse Re, ele é representado pelo A e o H junto. O H está representando a representação consonântica dele. Então, o que é que acontece? Como é que se escreve? Se escreve Y-A-H-V-A e H. Aí o último A leva um acento. É onde é a questão tônica da palavra. Então, tem o quê? Yarva. Então, você pode ver aí que é mais uma evidência que aponta em direção ao nome Yarva. Então, a resposta para essa pergunta sobre a regra gramatical dos defensores do nome Ial é original? Não, não é original. Isso é a própria gramática que está provando isso, as evidências. Então era só isso e shalom. Aleluia! Exaltado seja Yahvá, nosso Deus, Rei do Universo, que deu a salvação por meio do Senhor Yeshua, o Messias de Israel, e todo que crê em seu santo nome, isto é Yeshua, bendito seja Yahvá.